Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar de 5 erros comuns no tratamento de dor de coluna ou numa reabilitação de dor de coluna, beleza? Então aqui é o Vitor, sou fisioterapeuta, mestrado na FMG, especialista em fisioterapia esportiva, e Julião. Tamo aí, Júlio Borba aí, a gente também é especialista em fisioterapia esportiva no tratamento avançado da coluna. Vamos lá. Então vamos lá. Quem nunca sofreu com uma dor nas costas, teve uma crise, acordou travado, né? Então esse vídeo a gente vai... Torcicolo. Torcicolo. Então assim, a dor nas costas, a famosa lombalgia, está entre as principais causas de dor no Brasil e no mundo. No mundo. E tem estudos falando que se você não vivenciou uma dor lombar pelo menos uma vez, você ainda vai vivenciar pelo menos uma vez durante a vida. Então esse vídeo aí é pra gente esclarecer algumas coisas que ficam meio confusas, com várias informações sobre dor na coluna, e a gente vai falar coisas baseadas na literatura científica. Então o que a ciência mostra que é o melhor para esses casos de dor nas costas e dor na coluna, beleza? É isso aí, e é aquela dorzinha também, né? O Vitor citou algumas situações aí, mas às vezes você vai abaixar para pegar um peso, pegar alguma coisa no chão, às vezes nem peso, né? Às vezes um tênis e dá aquele espasmo, aquela dor nas costas que a gente fica travado ali com medo de movimentar e tal. Então a gente vai abordar muito essas situações, às vezes corriqueiras aí da vida aí. Exatamente. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é que geralmente quando a gente tem alguma dor, alguma coisa, a gente é orientado geralmente a ficar em repouso. Então, principalmente quando a gente procura algum profissional de saúde, às vezes esse profissional orienta algum repouso, então na tentativa de proteger aquela coluna ou proteger o seu corpo. E a literatura científica, a ciência, vem mostrando é erro número 1, né, Vitor? Que isso é o primeiro erro e é o erro mais cabal. Então, na verdade, o repouso ele vai piorar o seu quadro clínico e piorar a sua dor nas costas. Então, quando você tem algum tipo de dor, principalmente na coluna, e você entra em repouso, então você entra numa posição de proteção em que você não quer fazer atividade física, em que você não quer fazer as coisas, em que você quer ficar só deitado, você na verdade vai entrar em um ciclo que você vai piorar a sua dor. Por quê? Você está com dor, aquela dor ela automaticamente já gera uma inibição dos músculos que estabilizam a região. E aí, você ficar em repouso, você aumenta essa inibição. Então, o músculo fica mais preguiçoso, ele começa a parar de funcionar cada vez mais. Mais uma pergunta que a gente escuta muito, né, Vitor? Pô, mas eu tô com dor e a hora que eu movimento dói? Vai lá. E aí, esse repouso, ele vai aumentar essa preguiça do músculo, então o músculo vai começar a trabalhar menos. Que é essa sensação que eu acabei de falar. Você vai achar que não deve movimentar, isso. Mas... vai gerar mais instabilidade, vai gerar mais dor e aí você vai piorar o seu quadro. É um ciclo vicioso da dor. Exatamente. Negativo. Exatamente. Então as evidências científicas e a ciência vem mostrando que a melhor estratégia é você se manter ativo, principalmente fisicamente. É lógico que você vai levar em consideração algumas adaptações, né? Principalmente se você pratica uma modalidade esportiva de alto rendimento ou que exige do seu corpo fisicamente vários treinos durante a semana. Então, na verdade, por exemplo... Você vai fazer uma adaptação, né? Resumindo. Você não vai fazer aquele treino tão intenso, exatamente, né, Vitor? Mas você pode fazer um treino adaptado. E não é parar completamente. Claro que não. É o que acontece. Né? Porque se parar bruscamente e ficar totalmente em repouso, ficar deitado, diminui suas funções musculares, diminui sua força muscular, diminui sua mobilidade da coluna, então você aumenta... Então você não vai ter só um problema da dor na coluna, né, Vitor? Que o Vitor está falando basicamente é isso. Você vai ter outros vários problemas. O descondicionamento, a inativação dos estabilizadores da coluna, que é quem vai deixar a coluna firminha ali para ela não ficar, como se diz, instável, e você tendo mais dores fincadas, né? Então você vai ter vários efeitos, né? Falta de mobilidade, porque quanto menos você movimenta, o corpo vai querer ficar mais parado, né? Que é um reflexo de proteção ali, que no momento ele não vai ser tão necessário, porque você vai estar estimulando cada vez mais a você parar e descondicionar,
E isso vai ter vários efeitos, tanto na mobilidade, na questão sua também de adaptação ali para a sua rotina. Você não consegue realizar nada, porque você está travado, o movimento ela belisca. Então, afeta o seu emocional, o psicológico. Você não vai poder trabalhar, você não vai poder ter o convívio social, você não vai poder... Seu rendimento cai, lógico. Não vou lá, não. O humor altera completamente, você vai estar irritado. Então, assim, você não vai querer ter... porque nós somos seres biopsicossociais, então a gente tem não só a questão biológica, né? A gente convive em sociedade, a gente tem um lado emocional, então isso tudo acaba sendo afetado com esse repouso, porque há uma quebra muito forte na rotina, né, Vitor? Exatamente. E aí, aquilo que você falou, a gente ouve muito assim, mas eu tô com dor e eu vou manter minha atividade física, gera uma ideia de que vai piorar a lesão, ou vai piorar aquilo que ele já tem. E a ciência comprova que não acontece isso. Você manter-se ativo fisicamente, manter fazendo suas atividades de rotina, não piora a sua lesão ou não piora não agrava alguma lesão lá que você tenha na estrutura da sua coluna. Exatamente. Que geralmente vem acompanhado de um exame de imagem, né? Que é o segundo ponto que a gente vai falar. Agora. E você fazer atividade física não vai agravar a sua lesão ou aumentar a sua lesão. É simplesmente fazer um treino adaptado, é você manter-se ativo, movimentando. Exatamente. Certo? Então esse é o primeiro mito aí que tem de dor na coluna, ficar em repouso, ficar deitado, na verdade vai piorar o seu quadro. Você tem que manter ativo fisicamente na medida do possível. Perfeito. Então vamos lá, segundo mito agora. Aí o segundo mito entra essa questão do exame de imagem que a gente comentou no primeiro. Então, o excesso de exame de imagem, o exame de imagem é ressonância, tomografia, raio-x. Então, esse excesso de exames geram hiperdiagnóstico. Excesso diagnóstico. Então, também a ciência e a literatura científica vem comprovando que você ter uma alteração no exame de imagem, então você ter um resultado lá no seu exame de imagem alterado... Vai aparecer na tela aí daqui a pouco. Não significa que você tem dor. Então essa relação não é direta. Por exemplo... E o contrário também, né, Vitor? Exatamente. Você ter uma alteração no exame de imagem, já foi feito também esse teste, não significa que você vai ter dor na coluna. Exatamente. Então, alterações comuns de dar exame de imagem da coluna. Abalamento discal. Desidratação discal. Degeneração. Osteófito. Essas alterações no exame de imagem não formam uma relação direta com dor. Não necessariamente... Que a sua dor é por causa daquilo, né? Não necessariamente você ter isso, você vai ter dor. Isso aí já é muito comprovado na literatura científica. Exatamente. Porque essas alterações são as alterações comuns com o decorrer da idade, com o processo de envelhecimento. Natural. Então o que a gente sempre explica aqui aos pacientes a sua pele não é a mesma quando você tinha 20 anos, há 10 anos atrás. Exatamente. O seu músculo não é o mesmo quando você tinha 10 anos atrás. Então as estruturas internas, o seu disco, a sua vértebra, o seu osso, tem que acompanhar, né? Também não vão ser os mesmos. É coerente com o envelhecimento, Exatamente. Que é natural, um processo natural da vida, né? Então essas alterações no exame de imagem, elas muitas vezes são alterações naturais de processo de uso do corpo. Então é o que a gente às vezes chama de rugas internas. Exatamente. Se você apresenta rugas com o processo de envelhecimento, por dentro do nosso corpo acontece a mesma coisa, com os discos, com as articulações, com os ligamentos, com os ossos, com os músculos. Exatamente. Então às vezes essas alterações do exame de imagem são simplesmente alterações comuns. Exatamente. Com o envelhecimento. E outro detalhe importante, né, Vitor? Que a clínica, a gente tem essa frase aqui e de várias pessoas, a clínica sempre é soberana. O exame de imagem é um exame complementar. Então, nós, como estudamos bastante essa questão da coluna, que a gente tem uma demanda muito alta, a gente acaba vendo realmente que às vezes quando o paciente já chega com a ressonância, a gente acerta. Não é mágica, não. É porque existem ferramentas e testes científicos comprovados que a gente consegue identificar na clínica, no exame, de onde está vindo essa dor. E não necessariamente eu preciso saber de qual estrutura, né, Vitor? E sim identificar, às vezes, um movimento, é uma dor mecânica, né, Vitor? Esse movimento está limitado àquele, a gente sabe dar esse diagnóstico. Então, muitas vezes não se faz necessário solicitar o exame de imagem, uma vez que eu não tenho dúvida. Isso. Se eu tenho um diagnóstico preciso,
né, faço uma consulta, uma avaliação robusta, né, eu consigo identificar, né? Quando há dúvida ou há necessidade de confirmação, conforme a literatura recomenda, eu faço a solicitação do exame, assim como o Vitor também, já tivemos que fazer, óbvio, né? Exatamente. Então, assim, essa relação ela é muito bem estudada. Já. Porque também tem uma questão que a gente não falou, a questão dos órgãos públicos, da indústria da cura, né? Isso. De estar tendo sempre, mal senta na mesa, já pede exame de imagem. Não, tem que investigar, fazer o processo da anamnese, né, Vitor? Isso onera muito o sistema público, né? Porque de saúde. O exame de imagem gera um custo para o sistema, né? Muito grande. A ressonância, por exemplo, gera um custo. E aí a pessoa reclama que o plano de saúde está caro. Exatamente. Mas todo mundo pede exame toda hora, exame que às vezes não há necessidade. Isso. Então é complicado isso daí. Então os planos cada vez têm tendência de estar mais caros se a gente continuar nessa linha, que não é o que a ciência está recomendando. Isso, e é isso que você está falando. E o Brasil é um dos campeões no exame de imagem. Exatamente. A clínica, como os testes que a gente faz aqui na clínica, eles sempre vão ser soberanos, né? Sim. O exame de imagem, ele é usado para excluir coisas patologias graves, excluir exatamente. Coisas graves. E coisas graves geralmente são fraturas, infecções, coisas desse tipo. Miomas mais, né? Então, graves. O exame de imagem, alterações estruturais. O exame de imagem, ele é utilizado quando há suspeita dessas coisas. Então, não necessariamente a gente precisa ficar pedindo... E no exame clínico, exatamente isso que o Vitor está falando, no exame clínico, a gente consegue identificar se é uma dor mecânica ou não. Porque aquilo que eu quantifiquei, eu consigo intervir, né, Vitor? Exatamente. Mas aquilo que eu não estou conseguindo quantificar e saber a origem, aí é necessidade ou de um encaminhamento ou de própria solicitação do exame de imagem. Isso aí. E aí aquilo que você falou também. A mesma coisa acontece ao contrário. Como essa relação, nem todo mundo que tem alteração no exame de imagem tem dor, acontece ao contrário. Tem gente que tem dores insuportáveis, dores horríveis, fazem todos os tipos de exame e não acham nada de alteração no exame. Então é mais uma coisa... E lembrando, o exame, muitas vezes, é um exame estático. E a dor vem com o movimento, a maioria das vezes. Tem dor em repouso? Tem. Isso é mais uma coisa que comprova que essa relação não é direta. Você ter alteração, você vai ter dor. Eu ter abalamento, eu ter hérnia, eu vou ter dor na coluna. Então, isso é muito comum na prática clínica, né? Isso é uma no nosso consultório, relação muito bem estudada e muito bem documentada na ciência já. E aí a gente vai deixar aqui uma tabela mostrando que à medida do envelhecimento, então eles pegaram esse estudo que a gente vai deixar aqui, que é muito bom. Eles pegaram pacientes sem dor nenhuma e fizeram ressonância neles. E aí eles dividiram essas pessoas por idade. Então 20, 40, 60 e 80 anos. As pessoas de 20 anos, elas apresentaram, 40% das pessoas de 20 anos apresentaram degeneração discal, degeneração do disco da coluna e sem dor nenhuma. Assintomático. As pessoas com 40 anos apresentaram, se não me engano, 60% ou 65% de degeneração discal. As pessoas com 80 anos apresentaram 80%. E as pessoas com 60 anos apresentaram 80%. As pessoas com 80 anos apresentaram 99% de degeneração no disco, mas elas não têm dor nenhuma. Então isso comprova que essas alterações, muitas vezes no exame de imagem, são só do processo de envelhecimento. Beleza? E aí entra também essa questão que a gente estava falando. Eu tenho hérnia, eu vou ter dor? Eu tenho hérnia, eu tenho que operar? Então esse é o terceiro mito que a gente vai falar das cirurgias de coluna, né, Júlio? Exatamente. Então as cirurgias de coluna, elas se aplicam a qualquer outro tipo de cirurgia, que a cirurgia ela é sempre indicada no último caso. Né? Exatamente. A gente sempre tem que tentar partir do princípio do tratamento conservador. Aquilo que você puder fazer de maneira não invasiva é sempre recomendado pela literatura, né? Deixar para um último caso a cirurgia, sempre. Né? Porque a cirurgia, como ela é um processo que ela vai envolver... vários riscos, né? Riscos, né? Então ela tem riscos de efeito colateral. Exatamente. Efeito colateral como perder mobilidade, perder movimento, perder força muscular e sem contar outras complicações que podem acontecer na cirurgia que podem levar até a morte. Exatamente. Então o tratamento, que é chamado de tratamento conservador, feito com exercícios, tratamento fisioterapêutico correto, ele é sempre indicado como uma primeira opção. E tem mostrado nos estudos bastante eficácia, né? Isso é muito importante, tem sido muito eficiente. E ele tem mostrado ser mais eficaz do que
inclusive a cirurgia. Muito mais. Feito da forma correta, com um profissional adequado. Por isso tem que procurar um profissional especializado, né, preparado para te atender. O tratamento fisioterapêutico não tem essa chance de efeito colateral que a cirurgia tem. Exatamente. Uma vez que vai usar o próprio recurso físico seu, que para muitos aí sabem, a gente nasce com um processo de autocura. Se você estimular e conhecer de tecido, estimular na fase correta o tecido, ele vai reagir. Exatamente. E esse tecido reage igual quando você tem um corte. Da mesma forma que ele explicou que por dentro e por fora a gente envelhece, a cicatrização que você vê no machucadinho aqui, ela ocorre aqui dentro também, né, Vitor? Exatamente. E na fase certa, quando você trata com um profissional que sabe o que está fazendo, ele vai dar o estímulo correto, ele vai direcionar, né, Vitor, certo? Porque a ideia é o seguinte, quando a gente fala do tratamento fisioterapêutico ou tratamento mais natural, que a gente próprio estimula o corpo do paciente, né, Vitor? Claro que efeito colateral é zero, mínimo a zero, né? Chega a ser, comparado a um efeito colateral de uma cirurgia, é irrisório. Bom, então basicamente qual que é a ideia? Tem as indicações cirúrgicas, Vitor? Óbvio que tem, óbvio que tem. Só que é a minoria, Vitor. Quais os casos são cirúrgicos? São a minoria. Então, quando você faz essa consulta, essa pesquisa e essa avaliação bem feita, que a maioria das vezes ocorre uma alteração mecânica na coluna, algum impacto que está ocorrendo através de movimento. Então, para reações químicas, né, a gente vai falar daqui a pouco a questão do medicamento, mas basicamente é isso. Então, o sucesso do tratamento é muito grande. E aí essa questão legal também que você falou da autocura, é que o que também já é bem documentado na ciência, que a ciência já explicou muito, é que uma hérnia de disco, o próprio corpo consegue reabsorver. Quanto maior a absorção, porque ela está no meio... Ele está no meio aquoso. Aquoso, ele tá líquido. Num meio diferente ali do corpo. O corpo não vai ficar com uma estrutura diferente. Exatamente. Sem fazer alguma solução. Então o corpo ele é muito inteligente para fazer isso. Exatamente. O corpo está sempre tentando ajustar ali e corrigir para que você continue fazendo as suas coisas. Ele não vai querer que você pare. O corpo ele precisa de movimento. Isso. Então essa questão da hérnia já é documentado que de 6 meses a 1 ano. Exatamente. A hérnia, a hérnia, na verdade, o disco está aqui. O que acontece é que o disco é como se fosse um pneu. E no meio desse pneu é como se tivesse uma geleia. E aí a hérnia acontece quando essa geleia rompe esse pneu e essa geleia ela sai desse pneu aqui, ela rompe essa bolinha do pneu. Antes disso tem os abaulamentos que chega a gerar algum pinçamento no nervo, alguma coisa assim. Então, quando há esse extravasamento aqui desse líquido, dessa geleia, o próprio corpo, sem fazer nada, em 6 meses a 1 ano, que a história natural, né, Vitor? Ele consegue reabsorver isso de forma orgânica. Exatamente. Vamos dizer assim, sem cirurgia, sem nada. E eu queria falar uma coisa mecânica também interessante. Quando a gente está em pé, né, Vitor? Por que tem hérnia? A hérnia nasce do nada? Vitor? Não, lógico. Não, a hérnia não é uma verruga que nasce ali do nada, não. Tipo assim, não é uma coisa que você pega. Igual eu peguei hérnia. Você não pegou hérnia, não. A hérnia é o seguinte, a gente tem um centro de massa do corpo quando a gente está em pé. Então a gente sofre a sobrecarga natural aqui da gravidade, né, Vitor? E aí depende de algumas questões da descarga de peso do disco. Então existe um disco duro aqui, o disco intervertebral, né, que o Vitor acabou de explicar, anatomicamente, e outro embaixo. Então, ele sofre uma pressão e como ele não é tão rígido quanto um osso, ele vai sofrendo essas pressões. Então, automaticamente, quando você trata, você corrige essas pressões e para. Porque uma vez, por exemplo, um exemplo simples de cirurgia de hérnia, a pessoa vai lá e tira essa hérnia. Então, na maioria dos casos, ela vai lá e faz a retirada da hérnia. Beleza, então retirou aquele pedacinho, né? Costura e tal, retirou aquele pedacinho do disco que está para fora, tirou. Mas mudou o centro de massa, a pessoa vai continuar mantendo os mesmos hábitos dela, os hábitos físicos, a rotina, de movimento que ela tem, a mesma quantidade, o centro de massa o mesmo. Aí costuma acontecer o que, Vitor? Hérnia. Em outra vértebra. Na de cima, geralmente. Entendeu? Porque o centro de massa, a descarga, em vez de ser absorvida pelos músculos, pelos estabilizadores, né? Ela está sendo absorvida pelo osso. Então, o osso vai, comprime um contra o outro e causa esse abaulamento, diz como se fosse um balão sendo apertado. Acaba pinça o nervo e dá aquelas dores irradiadas, desce para a perna, está doendo atrás do joelho, está descendo até no pé. Então, é basicamente isso, que aumenta a compressão do nervo quando ele se abaula assim. Então, como é esse fator mecânico que você explicou muito bem, né, que tem
essa pressão, não adianta eu ir lá e cortar com a cirurgia. Se eu não mudar o fator causal. Se eu não mudar essa pressão, se eu não mudar como que o corpo absorve a porque energia. Eu não peguei hérnia, né? A hérnia é através dessas pressões. É justamente esse processo de pressão sustentada, né? Exatamente. E aí, por isso que acontece na de cima ou na de baixo. Aí se você vai lá e corta de novo, acontece na vai de cima subindo. De novo, a gente já pegou vários casos assim, inclusive. E aí isso entra também no outro erro muito comum que a gente fala, que justamente como a maioria das lesões, das dores de coluna são causas mecânicas, de movimento, essa questão aí, não adianta eu entrar com uma coisa química, que é o remédio. Exatamente. Então o remédio, eu tomar um remédio, não vai alterar essa questão mecânica que a gente está explicando. Ele não volta o disco para dentro, não. Esse disco pode estar gerando um processo inflamatório, sim, mas qual que é a causa do processo inflamatório? É essa pressão. Então você vai tomar e o pessoal chega aqui muito, né? Eu tomei o remédio, não, passei 2 semanas maravilhosas. Ou então acontece, eu tomei remédio, tomei injeção, tomei morfina, não adiantou nada. Não resolveu nada. Por quê? Porque como a causa não é química, não adianta você entrar com um químico. Exatamente. Porque não vai resolver. Quando a causa é química, sim, se faz uso do medicamento. Mas se a origem for mecânica, a gente tem que corrigir a mecânica para o fator que está te gerando a dor ser resolvido. Exatamente. Entende? Então, essa questão do medicamento também, ele é muito usado às vezes de maneira equivocada, né, Vitor? Muito. Excesso de medicamento. E aí um exemplo que eu sempre dou para os pacientes é o seguinte, é muito ruim a gente ficar comparando nosso corpo a máquinas, mas é um exemplo só para a gente entender mais fácil. É a mesma coisa que a gente tem um carro. Se a gente vai lá no carro, a gente tem algum problema mecânico no carro, tá? Algum problema de mecânica lá, que é mais ou menos relacionado com esse problema de movimento, né? Uhum. Se a gente vai lá e muda o combustível do carro, se a gente muda para álcool, gasolina, diesel, querosene... Vamos falar que a roda do carro está empenada, certo? Ela está empenada, você bateu no buraco. Eu mudar esse combustível vai desempenar a roda? Eu mudar essa coisa química é a mesma coisa de eu ingerir remédio. Eu estou ingerindo uma coisa química. Que não vai alterar o movimento da roda. Que vai circular no meu corpo todo, mas não necessariamente vai resolver o problema mecânico. Exatamente. Então, se o problema está vindo de uma causa mecânica... Tem que tratar mecânica. Eu mudar a química, eu colocar combustível diferente, não vai resolver o problema mecânico. Exatamente. É isso mais ou menos que é a analogia do remédio. Eu mudar o remédio, inserir remédio, aumentar a dose, aumentar a quantidade, colocar remédio na veia, não vai mudar o problema lá mecânico, que é de movimento, que é de pressão, que é tudo isso que a gente consegue identificar com uma avaliação fisioterapêutica adequada e com a intervenção correta a gente consegue resolver esse problema mecânico. Exatamente. Né? Então, a gente já falou do repouso, a gente já falou das cirurgias, dos exames de imagem e dessa questão de remédio, dessa questão química de movimento e de... eu queria só dar um detalhe nessa questão do remédio, que é o seguinte, muita gente fala, pô, mas eu tô com uma dor insuportável. Tudo bem, toma um analgésico para suportar a dor, para a gente conseguir fazer ou para você conseguir fazer suas atividades. Agora, tomar às vezes outro tipo de medicamento é o que o Vitor acabou de explicar. Então assim, Júlio, mas a dor está insuportável, eu não consigo nem ir na clínica. Toma um analgésico e vem para a clínica, entendeu? É isso que a gente está falando. Não quer dizer que ele não precisa ser um processo paliativo. Controla a dor e me dá uma janela terapêutica também. Ele vai ser paliativo, mas ele não vai resolver o problema. Exatamente. Para aquele momento, como uma janela para eu conseguir fazer as intervenções, tudo bem. Mas se eu der um outro tipo de medicamento, né, a pessoa passar, ou estiver tomando por conta própria, ou foi no médico, enfim, não sei o meio que ela... É isso. Então ela vai estar colocando um combustível para tratar um problema mecânico. Não justifica, né? Isso. E aí o último erro ou mito assim, que a gente quer comentar é a questão da cinta abdominal, que muitas vezes é recomendada por médicos ou outros profissionais, mas na tentativa, aí ela correlaciona com aquele primeiro mito lá que a gente falou do repouso, né? Inclusive essa semana a gente pegou um caso bem interessante aí. Então assim... Do uso prolongado, né? É a ideia também daquela ideia de que sua coluna é frágil, que você tem que proteger ela. Isso é um mito. Você tem que ficar, quando você tem uma dor, você tem que ficar em repouso, você tem que usar um estabilizador externo, né? Que é essa cinta, para você proteger ela, para ela não fazer movimentos em diferentes direções e agravar a sua lesão. Não existe isso. Da mesma forma que você ficar parado, você vai piorar seu problema, você usar uma cinta, você também vai piorar seu problema. Aí eu queria fazer um parênteses. Por exemplo, esse caso que o Vitor está explicando é tão interessante, né, Vitor? Aquele caso do primeiro movimento, né? A gente pode usar isso. Porque assim, eu já tive dor lombar, né?
Então eu posso dar o depoimento aqui. É o seguinte, a gente conversou sobre isso outro dia, né? Muito interessante. Às vezes a pessoa, ela vai fazer o movimento, você está vindo de uma dor lombar, né? Então, na hora que você faz o movimento, dói, você pensa, eu tenho que parar. Mas não, faz o segundo, volta e repete o movimento, já não vai doer tanto. Porque aquele tecido está tão parado há tanto tempo ali, que ele está sem movimento, sem lubrificação, sem nada, você está travado. Quando você dá o primeiro movimento, é estranho aquela iniciação de movimento. Mas quando você faz a exposição gradual, repete o movimento. Se continuar a dor, beleza, para. Não é, Vitor? Procura um profissional, exatamente. Não, mas você fez o segundo, a dor passou, opa, alto lá. É o que esses caras estão falando, tá certo. E pode fazer o teste, vocês vão ver. E à medida que vai fazendo mais, você vai aliviando mais, o músculo vai movimentando, a articulação vai lubrificando, o tecido vai entendendo que ele vai movimentar. Você vai ficando mais confiante. Aumenta a circulação local, é tudo isso. Você vai ficando mais confiante, você vai tirando esse medo de movimentar. Que a coluna é frágil, que não é, né? E aí entra naquele processo de melhora. Aí você já entra em outro ciclo. Exatamente. Que aí a gente inclusive comentou desse ciclo. Exatamente. Comentou como que você pode usar a sua mente, seus pensamentos, seu comportamento. A favor de qualquer tratamento. O que tem externo, né, que eu posso contribuir. Não só de dor de coluna. A gente tem um vídeo falando disso que vocês podem entrar aqui também, que a gente vai deixar aí. Então essa questão da cinta, ela vai piorar o seu problema, por quê? Porque você vai usar uma coisa externa ao corpo para proteger a sua coluna, que você não precisa proteger ela, porque ela não precisa de proteção, sua coluna é muito forte. Então a coluna de todo mundo, anatomicamente, ela foi feita para ser forte. Exatamente. Só de sustentar o nosso corpo durante várias horas ela já é muito forte. Exatamente. Então, essa questão da cinta, ela vai atuar como se fosse o seu músculo. Então, se a cinta está estabilizando para você, o seu corpo, como é muito inteligente, igual a gente já falou, ele vai falar assim, opa, eu não preciso ficar contraindo o músculo, eu não preciso fazer nada, eu posso ficar relaxado. E aí ela vai fazer, na verdade, o efeito contrário. Ela vai enfraquecer o seu músculo. E aí vai te tornar cada vez mais dependente daquilo. Vai deixar seu músculo preguiçoso. Porque já tem uma coisa que o seu músculo, naturalmente, o seu corpo tem que fazer. Que é estabilizar a sua coluna. Aí você falou uma coisa interessante, né, Vitor? Então, vamos pensar no espasmo que a gente citou, que é o mecânico que vem muitas vezes gerar essa dor. O espasmo é o quê? Uma contração involuntária de um músculo. Você fez um movimento que ele não está acostumado, ele entrou em espasmo, travou e ele não relaxou. Então não volta. Aí dá aquela situação que a gente trava e dá aquela parada. Isso é muito comum. Porém, né, Vitor, o que a gente está falando é isso. Às vezes, isso acontece, quando a gente faz essa consulta, a gente identifica que essa pessoa, muitas vezes, não tem uma boa estabilidade do cinturão pélvico aqui, que a gente chama de core, muito conhecido como core, né? Essa região eu chamo de parede frontal, né, Vitor? Paredes laterais e parede posterior. Sim. Certo? Que é quem o quê? Estabiliza a coluna para ela não ter movimentos fora dos fisiológicos, né, Vitor? Então, o que o Vitor está falando é tão importante que o pós-tratamento de dor de coluna, existe o tratamento de estabilidade da coluna. Natural, a gente estimula os músculos corretos. O próprio corpo tem que fazer isso. Eu não falei que a gente tem autocura? Mais uma vez, o corpo tem que ter recurso para isso. É só dar o estímulo correto, para o local correto. Exato. Eu faço musculação, bíceps, não significa que você tem um core estável. E existe hoje testes quantitativos e qualitativos para a gente poder estar avaliando como está o estado dessa estabilização de coluna, né, Vitor? Exatamente. Aí então você vai e coloca uma coisa externa, né, Vitor? Aí você coloca uma cinta. O músculo vai ficar preguiçoso, tá estável, não precisa eu trabalhar. Aí em vez de ajudar, você está inibindo os músculos, está deixando eles preguiçosos, e aí essa estabilidade aí da parede anterior, parede lateral, ela começa a não acontecer. E aí começa a gerar mais instabilidade, gerar mais dor, e aí volta aquele ciclo lá que a gente já... Tem alguma situação que o cara pode usar a cinta? Claro, nada. Claro que tem, gente. A gente está falando o seguinte, é o uso contínuo, prolongado, tá? Para levar ao ponto até de hipotrofia muscular, você perdeu um pouco de massa, né? Sim. Então é o seguinte, você está naquela crise, foi no médico lá, consultou, tomou medicamento, o médico prescreveu a cinta, tá, isso tem um prazo para ela ficar. Porque a partir de determinado momento você começa a ficar mais instável. É isso que a gente está falando. Mas para você fazer aquela pequena locomoção que você não consegue, com a cinta você sentiu mais seguro, pelo menos para ir tratar, beleza.
Mas chegou o ponto que a dor passou, não precisa mais da cinta. Exatamente. Porque aí a gente tem que corrigir essas instabilidades para que a pessoa possa ter um tratamento definitivo, uma coisa a longo prazo, não paliativo. E lembrando que tudo isso que a gente está falando é baseado na ciência. Então a ciência já tem comprovado isso, que a cinta não é indicada para dor abdominal, que o repouso não é indicado, que o excesso de exame de imagem é ruim, que cirurgias muitas vezes não têm maior efeito do que o tratamento com exercício, com fisioterapia, e que os remédios também não têm muito efeito em dor lombar. Então tudo isso que a gente está falando é baseado na ciência. Então, são estudos que já foram feitos e já foram comprovados. Outra frase que a gente usa muito aqui, né, Vitor? O nosso papel como profissionais é estarmos atualizados, como a gente sempre faz, inovar, né, ter sempre inovações aqui, questão da ciência, trazer a literatura e transmitir essa literatura. Porque quando há um teste, há comprovação, é seguro tanto para o paciente quanto para nós profissionais. Exatamente. Para eu trabalhar com segurança e ser mais assertivo, conseguir ter sucesso naquilo que eu estou me propondo. Então, é muito importante falar isso. A gente tem as capacitações, a gente segue a literatura, nos tornando mais assertivo e automaticamente a gente tem um raciocínio clínico, tem a nossa inteligência, tem a nossa percepção, 17 anos já de atuação profissional, né? Tudo isso, o Vitor já mestrando, então assim, a gente tem toda uma preocupação em transmitir isso com segurança para a gente poder exercer a nossa profissão e ter o sucesso na quem procura ajuda com o nosso trabalho. Exatamente. Perfeito? Então espero que esse vídeo aí possa ter ajudado em alguma dúvida que você tenha, se você está com algum tipo de dor. E nada de mito, hein? Quebra o mito. O mito é feito para ser quebrado. Exatamente. E aí, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você tem algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Não esquece de inscrever aí no canal pra gente. Inscreve aí. Esse vídeo aí pra dar uma moral pra gente aí, beleza? E sempre encaminha para quem você sabe que já teve alguma dor lombar aí e que esse vídeo possa estar ajudando essa pessoa, ok? E mais informações, tem um link aqui embaixo para você entrar em contato com a gente, beleza? Obrigado. Um abraço a todos aí.